que a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, culpou o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo desmatamento recorde na Amazônia agora nesse começo de ano, já na gestão Lula e no Cerrado. E entre janeiro e março, para vocês terem uma ideia, a região teve o segundo maior desmatamento já registrado desde 2016, quando começou a série histórica. A ministra fala o seguinte, que esse desmatamento estaria acontecendo agora porque Jair Bolsonaro tirou todo o equipamento, a estrutura de fiscalização. Tudo isso ficou defasado, com menos gente, com menos fiscalizações, com menos possibilidade de se fazer operações para tentar impedir o desmatamento aqui no país. Vocês concordam com isso? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Alan Gani. Evandro, eu fiz a lição de casa vindo para cá. Então eu levantei os dados de desmatamento monitorados via satélite na Amazônia Legal. Enquanto a ministra Marina foi ministra lá atrás no governo Lula de 2003 e 2008, por quilômetro quadrado o desmatamento era de 18 mil, número arredondado, era 18 mil e alguma coisa. Durante o governo Jair Bolsonaro, este número é de 11 mil. Então, não dá para ela colocar a culpa no governo Bolsonaro, dado que o seu próprio histórico depõe contra ela. Vai ter 4 anos aí para provar o que ela não fez enquanto ministra lá atrás. Piperno discordou categoricamente. Por quê, Piperno? Também tem esses números. Eu trouxe aqui, tá até na cola Segré. Todo mundo trouxe papel, você também, né? Tá todo mundo colando de você, Segré, lá. O primeiro ano do governo Lula foi, isso lá atrás, em 2003, foi o ano do recorde de desmatamento. Aconteceu isso, aumentou. Segundo ano ainda foi muito alto. Mas se vocês pegarem do terceiro ano para baixo, esse número desabou. Muito abaixo desses 11 mil que o Alan citou, de média do governo Bolsonaro. Aliás, no último ano do governo Lula, foram 3, 4 mil. É isso. O Segré Fazenda Escola aqui, ó. Então, 2003, 25.396. 2004, 27.772. 2005, 19.014. 2006, 14.286. 2007, 11.651. 2008, 12.911. Tudo bem, foi caindo, mas historicamente alto. 2008 foi a média do governo Bolsonaro. Não fez um bom trabalho, Piper. 2009, 10, o governo Lula continua. Continuou. Aí continua. Eu fiz a média aqui do 2009, 2010, mas aí ela já tinha saído. Deu 15.686. Segré. Você viu que está pegando o negócio da cola. Mas a explicação é simples. E isso falamos ontem. A gente tem uma responsabilidade muito grande de não falar coisas erradas. Então, para não errar, a gente pega essa cola precisamente para lembrar dos dados corretos. E vou comentar uma outra visão dessa situação. A ministra indicou que tem falta de fiscalização, porque não tem fiscais suficientes. Recomendo à senhora ministra que verifique uma matéria do Estadão do dia 13 de agosto de 2020, em que menciona que nos últimos 10 anos a fiscalização perdeu 55% da sua carga de trabalho. Então não era uma questão vinculada a Bolsonaro. E fora que isso, mais Bolsonaro serve no curto prazo, Evandro. Depois perde esse efeito. Porque se estava aí, sabia o que tinha que acontecer, qual era a explicação para resolver. E vou mais longe. A quantidade de pessoas que hoje trabalham no Ministério de Meio Ambiente são 4.900 pessoas fixas e 1.190 e pouquinho de pessoas com contrato. E aí voltamos na questão do aumento do gasto público. Quantos cargos comissionados terminaram no governo Bolsonaro? 9.700. Quantos cargos tem hoje, 100 dias depois, no governo Lula? 28.100. Isso é maior gasto público. A ministra disse que pretende fazer concurso público para contratar pessoas que trabalhem nesses órgãos de fiscalização ambiental aqui espalhados pelo país. Quero saber de você, Piperno, se é possível defender qualquer política ambiental de Jair Bolsonaro e compará-la com políticas ambientais de Lula. Nenhuma defesa, até porque o Brasil virou par internacional. Está o mundo inteiro falando do Brasil. O mundo inteiro falando do Brasil. Qual o fórum internacional que não critica a política ambiental do governo Bolsonaro? Todos. Aliás, a União Europeia mandou mais um lote de reivindicações aí em relação a isso para assinar o acordo com o Mercosul.
Então, o Brasil foi, nessa história, nessa área, indefensável. Aliás, o Brasil nem participou de alguns grandes eventos internacionais. Então, é diferente. Agora, é óbvio também que não adianta... Assim, a ministra, ela não foi colocada lá só para criticar o passado. A ministra foi colocada lá exatamente para colocar em prática novas medidas. Vi todo mundo concordando agora. O que você quer colocar, Segré? Queria saber onde está DiCaprio, onde está Greta, que eram tão críticos da gestão de Bolsonaro, com um desmantelamento muito maior em fevereiro e ninguém reclamou nada. Então, cadê esses personagens que criticaram tanto? Com razão, ou sim, eu não vou questionar. Mas essa mesma crítica aplicaria agora e eles estão quietinhos. 5h52, intervalo rápido para o pessoal da rádio. Espero vocês na sequência. Aqui a gente continua. Alan Gani. Evandro, eu fiquei esperando o Leonardo DiCaprio no Oscar, né, fazer algum discurso, mas curiosamente ele não fez. Agora não dá, e aí que eu concordei com o Piperno, não dá mais para ficar criticando o Bolsonaro. Quer dizer, daqui 4 anos vai falar, mas o Bolsonaro, cai um meteoro na Terra, mas o Bolsonaro. Então, o que o governo precisa fazer, e não só na área ambiental, é mostrar serviço, é mostrar daqui para frente e não ficar apegado ao passado. E, repito, o passado... em termos de gestão ambiental da ministra Marina Silva, foi muito ruim. Precisa provar que veio. Marina Silva foi ruim? Não, inclusive se aprovou uma série de leis até para poder, até no sentido de preservação. A questão é que hoje o discurso de preservação, ele obviamente ele não pode ser abandonado. Mas é claro também que a gente não pode ignorar que naquela região, enfim, na região amazônica, moram quase 30 milhões de pessoas. A gente está falando de pessoas que moram em cidades, a gente está falando de populações indígenas, a gente está falando dos Yanomamis que estavam morrendo de fome, a gente está falando de, enfim, de garimpeiros, a gente está falando de muita gente. Então, é necessário, sim, se pensar na atividade econômica que possa desenvolver essa região. Então, veja, Evandro, só para, enfim, concluir rapidamente, você tem uma lei que não permite garimpo, extração ilegal, por exemplo, em reservas indígenas. Desde que os índios, os indígenas, concordem com isso. Então, quando houve aquela questão de fertilizantes no ano passado, o governo tentou passar toque de caixa, uma lei, pegando lá um projeto de 2020, assinado por Sérgio Moro e Bento Albuquerque, para exploração de mineração em reservas indígenas. E aí o governo queria, enfim, atropelar algumas coisas. Então, veja, se houver, por exemplo, acordos com entidades ambientais, com os índios, está na lei, você pode explorar aquela região, dando a eles algum tipo de compensação. É uma região de subsolo muito rico. Então, é preciso pensar também em compatibilizar exatamente a preservação da natureza dessas populações e também a exploração econômica. Segré, por que você pegou o papel de novo? Não, era para outra coisa, porque eu gostaria de fechar a conversa no programa de hoje com uma frase de Dostoiévski, mas temos tempo. Essa quer fechar? Sim. Alan Gani. O grande desafio hoje é como preservar um meio ambiente e, ao mesmo tempo, crescer economicamente, que vai reduzir a pobreza, ou seja, ter um crescimento sustentado. Então, muita gente dessas áreas, né, que vivem lá, eles querem o desenvolvimento, eles querem que o capital chegue lá, eles querem melhorar de vida, inclusive os próprios índios. Então, a preservação, simplesmente pela preservação, não faz muito sentido. É claro que também buscar o crescimento econômico destruindo o meio ambiente também não é por aí. Então, acho que esse é o grande desafio, né? É conciliar esses dois interesses que muitas vezes são antagônicos. Piperno, por que você olhou assim, pro Gani? Não pode se utilizar da política do passar a boiada, né? De extração ilegal, de contrabando, isso não. Agora, tudo tem que ser negociado. Já existe lei para isso. Gani. Não, concordo, né? Tudo que é ilegal, isso é inadmissível, né?
Agora, que tem que desenvolver essa região, porque às vezes a própria ministra Marina fica com um discurso muito romântico, muito apegado ao passado, e que a população lá também quer um desenvolvimento econômico, porque a pobreza também é muito grave, né? Então você está às vezes preservando simplesmente o meio ambiente, mas gerando uma situação de pobreza. Então é importante conciliar esses dois interesses, né? A população lá quer também desenvolvimento econômico. Há romantismo, Segré, no teu ponto de vista? Não, de alguma maneira, mas não, eu acho que qualquer coisa, e isso é um fato sem discussão, não pode ter nada ilegal em função de qualquer outra justificativa. É ilegal, ponto. Não dá para usar a ilegalidade para justificar outra questão. Mas, logicamente, tem um halo aí nessa questão de desmatamento e meio ambiente, e temos que ver agora como reage o mercado internacional, aqueles países que criticaram tanto a política ambiental de Bolsonaro, em relação aos resultados dessa política ambiental. Nem sequer questiono a política, questiono os resultados. Sempre que há encontros internacionais, a gente sabe que a ministra Marina Silva circula muito bem e é muito respeitada pelas autoridades. Só com romantismo ela conquistaria isso? Não, eu acho que eu acho que ela tem uma obra. Agora, tem uma coisa. Se esses índices continuarem altos, ela queima a obra também. Claro. Concordam? Sim. Concordo. Agora, também, o PT ele vive muito de narrativas, então isso eles fazem muito bem. Eles vão lá, né, e falam exatamente o que a comunidade internacional, a imprensa quer ouvir. Diferentemente do Bolsonaro, que fazia isso muito mal. Então, o que interessa, acho que o Segré tocou num ponto importante, é comparar resultado. Pegar no final do governo, ver como é que foi desmatamento, todas essas questões envolvidas, aí a gente pode ter um mapa da obra. Como eu falei pro Piperno, pegando os números lá da Marina, basta comparar com o governo Bolsonaro. Não, os números da Marina, eu vou te trazer amanhã, eles são melhores que os governos